instrumentalidade, Senhor, que o Senhor colocou, Senhor, sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Faz conforme a tua vontade, é a bênção que te pedimos, no teu nome, para todos sempre. Amém. A igreja de pé. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade, prazer e privilégio de retornar a esta casa de oração, rever os irmãos, se alegrar no Senhor com vocês. Tudo isso é motivo de engrandecer e louvar o nome do Senhor. Deus abençoe as irmãs por esse ano de vitória, por esse tempo de festa, por essa igreja. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui com os irmãos, pela maneira que vocês me recebem. Eu não mereço, mas eu louvo a Deus pela recepção que vocês me dão. Que Deus continue abençoando vocês de maneira maravilhosa. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, uma passagem extremamente conhecida, que é a parábola das 10 virgens, versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Você achou? Pode ser amém? Amém. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e compraram. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você pode se assentar. Enquanto você se assenta, vai orando comigo, pedindo ao Senhor para selar a nossa mente, o nosso coração, para que nada nos roube esse tempo da palavra, para que o inimigo, se aproveitando das solicitudes da vida, das expectativas, das situações, venha nos bombardear a mente, o sentimento, as emoções nesse momento, tirando-nos a concentração de podermos estar ouvindo a palavra do Senhor. E para tudo quanto o Senhor designou para nós nesta noite, possa se cumprir segundo a vontade dEle. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Oh, meus irmãos, nós estamos aqui diante dos sermões escatológicos, né? Jesus deixou aí uma série de parábolas, de ensinamentos, falando de uma questão de preparação. Mas eu estava sentada ali, ouvindo o culto, prestando atenção em cada hino que foi cantado, em cada
está aqui. E eu quero começar nessa noite, essa mensagem do fim para o começo. Você já leu na sua Bíblia, lá em Miqueias, Jesus, o profeta sendo usado por Deus, dizendo que na pequena Belém Efrata nasceria o Salvador? Já leu isso? Já leu na Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, falando que a Virgem daria luz e nasceria uma criança? Já leu também o próprio profeta Isaías falando que aqueles que andavam em trevas veriam a luz? Já leu na Bíblia o próprio profeta Isaías falando que o servo sofredor cumpriria o seu chamado, o seu trabalho e teria prazer nele, mas o trabalho desse servo sofredor seria dores, angústias, carregar o nosso pecado, nossa iniquidade. O seu sacrifício nos traria paz. Você já leu? Pois é, irmãos, os judeus também. E quando se cumpriu essas profecias, eles não creram. E aí Jesus vai dizer, como se estivesse clamando: não sejam nessos, nem insensatos, como a geração desses judeus, que a palavra falou que ele viria, falou onde ele ia nascer, de que jeito que ele ia nascer, e eles não creram, até hoje estão esperando ele vir. E aí vem Jesus com uma série de parábolas de ensinamento, dizendo: eu vou, mas eu volto. E nesse período vai acontecer tais coisas. Vão se suceder sofrimentos, dores, pragas, pestes, terremotos, violência. Mas eu volto. Aleluia. E aí a minha pergunta nessa noite, que deveria ser o encerramento desse sermão, é: você crê? Você percebe que ele está voltando? Você percebe que as coisas que ele disse estão se sucedendo? E se você crê que ele está voltando, se você percebe que as coisas que ele falou estão se sucedendo, por que você não está se preparando? Por que você ainda está preocupado com aqui e agora? Se o amanhã não nos pertence. Então nosso Senhor Jesus, irmãos, vai falar de 7 situações que eu devo me preparar, e uma delas é essa parábola das 10 virgens. É tão interessante, meus irmãos, isso que o Senhor fala, porque ele vai sinalizando onde é que a gente tem que se preparar. Quando você pega a primeira parábola, que é Marcos que vai retratar dela, é aquela parábola do porteiro. E eu vou começar por ela, porque ela começa a mexer comigo. A casa está em trabalho, o reino está em trabalho, cada um na sua função, mas o porteiro tem que estar lá na porta, olhando para a estrada, para ver quando o Senhor está vindo, para perceber os sinais, para perceber as evidências e dizer para os da casa: continua, não para de
certo conhecimento e especialidade para poder invadir essas casas. Então o pai de família não sabia que hora, nem que momento os escavadores de lama iam ter acesso à sua casa. Então ele ficava vigiando. Aqui está todo mundo no mesmo nível. A parábola das virgens diz que todas dormem. Há uma condição de nivelar todos na parábola de Jesus, no sermão escatológico. Há uma visão do Espírito de Deus quando nós lemos essa mensagem, para não achar que eu tenho tantos anos de crente, tenho a minha casa mais guardada que a sua, que você que tem tantos anos de crente tem a sua casa mais forte que a do outro. Não, irmão, nossas casas estão vulneráveis às investidas dos ladrões. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como vasos de barro, que contemos um tesouro precioso. Aleluia. E que o inimigo quer roubá-lo de você, que o inimigo quer tirá-lo de você. Então você não sabe que hora. Esses dias eu cheguei num amigo e ele estava lá discutindo escatologia com uma outra pessoa, falando de uns acontecimentos de Israel. E ele virou para mim e falou: Nora, você acha que Jesus volta nessa geração? Eu falei: eu não acho nada. Eu só sei que, como ser dessa geração, eu tenho que esperar que ele volte nessa. Eu não sei se ele volte nessa, mas ele falou na sua palavra que eu seria nécia, insensata, louca, se eu não esperasse ele para minha geração. Eu tenho que cuidar da minha casa, porque ele pode voltar hoje. Tem um provérbio norte-americano que diz assim: trancar as cocheiras depois dos cavalos ser roubados não adianta. Como é que está a vigilância na sua casa? Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A parábola do porteiro era um preparo de comunidade. A parábola do dono da casa é de preparo interno, mas de forma individual. O Senhor Jesus contou outra parábola sobre o servo fiel e o servo iníquo. E nessa parábola ele fala que o fiel é aquele que trabalha com a mesma responsabilidade e compromisso com a ausência do Senhor. Quem trabalhou fora, ou quem trabalha fora, eu já trabalhei alguns anos fora, e eu sei que quando o chefe dá uma saidinha, a gente dava uma respirada. A gente dava uma relaxada. Só que nessa parábola, Jesus está dizendo: servo fiel e bom é aquele que trabalha do mesmo jeito na ausência do Senhor. Servo prudente é aquele que está apto para lidar com os seus conservos, com os seus liderados, encorajando em todo tempo, reprovando aqueles que estão saindo do perfil, do padrão. Nessa parábola fala dos governantes. São aqueles que dentro e fora do lar devem viver de maneira a inspirar outro. Aqui eu fico com muita preocupação. Aqui mora a minha grande razão de preocupação, meus irmãos. Aqueles os quais o Senhor tem chamado para ser líder, para governar. Você tem que viver uma vida de maneira que inspire outros a viver
viver do seu jeito. É verdade. Isso está falando de responsabilidade do reino. E aqui, irmãos, é nos ensinado algo, Cristo nos ensina algo nessa parábola, que eu e você devemos praticar todo dia. Esperança da vinda e consciência da vinda. São coisas diferentes, mas te levam para o mesmo objetivo. Quando você vive aquilo que Paulo fala, a esperança bendita da glória, você vive disciplinadamente. Pode vir a tentação que vir, pode vir a fraqueza, pode vir aquela necessidade de pecar, pode vir aquela pressão para você sair da presença de Deus, mas você tem algo na sua vida que é a esperança da vinda. Então você não cede, então você não baixa a guarda. Quando se tem esperança da vinda, você é um José do Egito, você foge, você corre, nem que a tua túnica fique na mão do tentador, mas você dá fuga. Agora, quando você está consciente da vida, quando é uma realidade diária da sua vida, quando você acorda de manhã e você utiliza aquilo que Deus lhe prometeu para te influenciar no teu dia a dia, já vamos falar disso. Eu acho que para mim o grande problema da igreja hoje é que ela pouco conhece do futuro que Deus nos tem prometido e ela não consegue viver de maneira a esse futuro influenciar o dia de hoje, agora, esse momento. Então, quando temos conscientização da vinda, quando estamos conscientes de que Jesus vai voltar, porque nós temos um evangeliquez que está sendo